Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta segunda-feira, dia 27 de janeiro. Que você possa levar a paz a todas as pessoas que você encontrar no dia de hoje. A liturgia da igreja nos oferece a palavra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, versículos do 22 ao 30, e nos diz assim: Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então, Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a liturgia da igreja nos oferece uma palavra onde precisamos entender tudo aquilo que a igreja quer nos ensinar. Muitas vezes nós vivemos grandes batalhas dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do nosso próprio coração. A palavra vem nos dizendo de uma forma muito clara e muito direta que não é possível alguém viver de uma forma dividida. Que não existe como alguém consiga sobreviver vivendo de uma forma dividida. Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Jesus estava pregando o amor de Deus. Jesus estava anunciando a todas as pessoas o amor de Deus. Jesus estava pregando a conversão. E aconteceu que alguns homens, alguns mestres da lei, ficaram enciumados com aquilo que Jesus havia feito já há algum tempo atrás, onde Jesus havia curado, onde Jesus havia libertado, onde Jesus havia proclamado a boa nova do reino de Deus. Alguns mestres da lei ficaram enciumados, criaram dentro dos seus corações uma casca de ciúme, uma casca de raiva, e eles queriam a todo momento e a todo instante encontrar algo para destruir a Jesus, para colocar Jesus à prova diante de todos. E estes mestres da lei,
Eles caminhavam de cidade em cidade, tentando arranjar uma forma de colocar Jesus à prova. E eles vieram de Jerusalém. E eles diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu. Beelzebu, meus irmãos, era para aqueles homens um grande demônio, o chefe dos demônios. Era aquele que ordenava o mal. E esses homens disseram que Jesus estava possuído por Beelzebu e que ele, pelo príncipe dos demônios, expulsava os demônios. Eles estavam tão loucos, tão confusos, que eles chegaram a dizer que Jesus era um grande demônio e ele, por ser um grande demônio, estava expulsando os outros demônios. A mente deles era uma confusão só. Jesus, quando ouviu esta grande besteira, Jesus o chamou. E Jesus falou com eles. Jesus tinha uma maneira própria de falar. Jesus tinha uma maneira específica de conseguir fazer com que aqueles homens de cabeça dura, mas que se achavam pessoas maravilhosas, pessoas com muito conhecimento, pessoas conhecedoras das coisas de Deus, dos sonhos de Deus, dos planos de Deus. Jesus tinha uma maneira própria para falar àqueles homens, que era a forma de parábolas. E Jesus disse: como é que Satanás pode expulsar Satanás? A palavra de Deus, ela nos diz que quando um demônio é expulso de uma casa, de um coração, ele sai. E se ele volta e ele encontra aquela casa arrumada, porém não habitada por Deus, ele traz consigo outros 7 demônios. Existe uma unidade entre os demônios. Demônio não expulsa demônio. Imagine, meus irmãos, se houvesse uma grande confusão entre os santos. Santos brigando com santos. Um santo brigando com o outro. Houve uma grande confusão no céu. Um anjo se revoltou contra Deus. Este anjo foi Lúcifer, um anjo de luz. Era um anjo querido, mas quis se colocar no lugar de Deus. E por isso foi banido, e por isso foi expulso. Este anjo é Beelzebu. Este anjo é o chefe dos Satanás. Este anjo é o divisor. Às vezes nós nos espantamos com as palavras, nos espantamos com os nomes, mas o diabo, ele é o divisor. Ele veio para dividir, ele veio para roubar do coração dos homens o lugar de Deus. Ele veio colocar um contra o outro. Ele veio semear a discórdia. Ele veio semear a confusão. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Não é contra o seu esposo que faz uso de bebida alcoólica, que chega em casa embriagado.
Não é contra ele que você está lutando. Por mais que ele seja aquele que bebe, mas não é contra ele que você está lutando. Não é contra o seu filho que de um tempo para cá resolveu entrar no caminho das drogas. Não é contra ele que você está lutando. Não é contra o amante ou a amante que você está lutando. É contra o inimigo de Deus, o divisor, que quer colocar no coração de um casal a divisão, a separação. É contra o inimigo de Deus que quer colocar no coração de um jovem a necessidade de buscar falsos amigos. Dentro mesmo da igreja, não é contra aqueles que estão lá que nós estamos brigando. Nós podemos não concordar com algumas coisas, porém, nós somos do mesmo time, nós somos da mesma equipe, nós levamos o mesmo evangelho a todos os corações. Muitas vezes nós permitimos que o divisor, que o demônio, que o diabo entre dentro dos nossos ambientes religiosos e plante no nosso coração a desavença uns contra os outros. E Jesus, ele nos diz que uma casa dividida não pode acontecer, que um reino que se divide contra si mesmo, ele não pode se manter firme. É como, meu irmão, minha irmã, uma parede que você constrói na sua casa e ela tem uma grande rachadura no meio. A função da parede não é ter uma rachadura no meio. Quando isso acontece, a divisão está acontecendo dentro daquele local. É preciso que possamos ter a coragem de vasculharmos o nosso coração. É preciso que tenhamos a coragem de reconhecermos que muitas vezes nós, eu, Márcio, você que me ouve, muitas vezes nós estamos divididos entre Deus e as coisas do mundo. E quando eu digo as coisas do mundo, entenda bem, tudo aquilo que te afasta de Deus. É claro, meu irmão, é claro, minha irmã, que eu não estou dizendo que você precise viver dentro de uma bolha. Não, eu não estou dizendo que você não tenha que se divertir. Não, eu não estou dizendo que você tenha que viver dentro da igreja 24 horas por dia. Não, eu estou dizendo que você precisa ser luz nas trevas. Eu estou dizendo que você precisa dar testemunho da sua fé aonde quer que você vá. Eu estou dizendo que você precisa ser a mesma fora da igreja que você é dentro da igreja. A mesma santidade que você tem dentro da igreja, a mesma religiosidade que você tem dentro da igreja, é preciso que você tenha na sua casa, é preciso que você tenha no meio dos seus amigos, é preciso que você tenha no seu trabalho, é preciso que você tenha na sua faculdade, na sua escola, no seu curso. Não dá para que você viva de uma forma dividida, onde um dia eu adoro a Deus, o outro dia eu ganho um vale-liberdade, posso fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. Não podemos viver desta forma. Jesus continua dizendo: se uma família se divide contra si mesma, não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo, se divide. Se Satanás se levanta contra si mesmo, ele se divide. E ele não pode
sobreviver dessa forma e ele será destruído. Ninguém pode entrar numa casa de um homem forte, roubar os seus bens, sem antes amarrar este homem, porque ele vai reagir. Só depois que ele estiver amarrado que vai poder acontecer o roubo. E Jesus continua dizendo, e quando Jesus diz, meus irmãos, em verdade eu vos digo, Jesus está expressando um dos maiores sentimentos que ele traz no coração, a verdade da sua alma. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Jesus ficou muito bravo, meus irmãos. Jesus ficou com um sentimento não de raiva, mas de indignação com aquelas pessoas que viram ele fazer o bem, que viram ele curar, libertar, fazer uma obra de salvação tremenda. E por inveja estavam declarando que ele era Satanás. Meus irmãos, precisamos entender esta fala do Evangelho. Quando nos diz assim, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Existem inúmeros pecados que nós carregamos que muitas vezes nós não lembramos. E nós temos uma vida religiosa, uma prática de confissão, mas acontece de não lembrarmos. Não é culpa nossa, não é que o esquecimento seja de uma forma proposital. Não, acontece. E se um dia viermos a falecer e nos colocarmos na presença de Deus, esses pecados serão perdoados, porque nós não deixamos de confessá-lo, porque nós tínhamos o desejo de esconder. Não, simplesmente porque não lembramos, não foi por maldade. E os pecados serão perdoados. Quando Jesus diz, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, é preciso que possamos entender. Jesus estava dizendo diretamente. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que o homem busca uma força maligna para realizar algo, entre aspas, que seja bom, este homem está, esta mulher está blasfemando contra o Espírito Santo. Dizendo de uma forma bem clara e bem direta, para que você entenda, todas as vezes que um homem ou uma mulher busca de livre e espontânea vontade o espiritismo, o ocultismo ou qualquer outra forma de manifestação religiosa, onde é claro, é nítido que não seja ali a presença de Deus declarada, e sim a presença do mal, onde existe culto satânico, onde existe uma adoração a Satanás. Esta pessoa está blasfemando contra o Espírito Santo.
esta pessoa está dizendo que Deus não é capaz de realizar todas as obras que Ele diz que realiza. E esta pessoa está buscando outras soluções. Então, meu irmão, então, minha irmã, se por acaso você já teve contato com forças ocultas, com o espiritismo, com o candomblé, com teorias de Allan Kardec, tudo aquilo que vai contra os ensinamentos cristãos, tudo aquilo que vai contra a fé, no campo espiritual, tudo aquilo que nos leva num caminho contrário a Deus, tudo isso precisa ser confessado com o sacerdote, pois ele, na autoridade do nome de Jesus, na autoridade da igreja, pela unção que ele recebeu, somente ele, o sacerdote ou o bispo, tem, diante da confissão sacramental, o poder de quebrar esta ligação, de quebrar esta unidade, de quebrar este laço que você fez com o inimigo de Deus. Somente Ele tem o poder de quebrar isso. Entenda bem, muitas vezes, muitas pessoas são levadas a esse caminho por ignorância. Elas são levadas a este caminho por desespero. Mas uma vez que você conhece o amor de Deus, uma vez que você convive com o amor de Deus, que você experimenta o amor de Deus, que você tem plena consciência daquilo que Deus fez por você, e você escolhe este outro lado, este outro caminho, a palavra de Jesus vai pesar sobre você. Jesus falou isso porque diziam que ele estava possuído por um espírito mau. Meu irmão, minha irmã, este é um tema que seria necessário gastarmos muito tempo para podermos esmiuçar, detalhar com clareza tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quis nos dizer, mas que fique gravado no seu coração, que fique gravado na sua alma, que fique gravado na sua mente. Se um dia você teve alguma experiência, nem que seja, fui por curiosidade, fui para ver como era. Ah, Márcia, eu lembro de quando eu era criança, que existiam festinhas para algumas entidades e eu era convidado no dia de Cosme e Damião, que eles dizem que são santos. Eu era convidada, eu ia lá comer bolo, eu ia lá comer doce, eu ia lá participar da festinha. Talvez você nunca se deu conta disso, mas naquele dia você participou de uma festa satânica, de um culto satânico. Naquele dia você teve contato, você teve comunhão, você teve intimidade com coisas satânicas. Eu te aconselho, meu irmão, eu te aconselho, minha irmã, que você busque o sacerdote, que você se confesse sobre isso, que você lave a sua alma. Você é de Deus,
você é consagrado de Deus, você é consagrada de Deus. Que você possa ter esta coragem nesta segunda-feira. Meus irmãos, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, nos colocamos na Tua presença nesta manhã. Te louvamos e te bendizemos por tudo aquilo que Tu nos dá, por todas as maravilhas que Tu nos permite viver. Te pedimos nesta manhã uma coisa somente: que a força do Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos dando a coragem necessária para colocarmos para fora todos os nossos pecados ocultos. Tudo aquilo que nós, um dia, porventura, tivemos contato com estas coisas ocultas, que nós possamos confessar, que possamos fazer uma boa limpeza na nossa alma, que possamos lavar o nosso coração, que possamos receber da igreja o perdão dos nossos pecados. Que o Teu Espírito Santo venha a ser esse que vá nos impulsionar, vá nos levar adiante, para não mais vivermos desta forma. Talvez esta seja a raiz de coisas ocultas que não nos fazem bem, doenças, vícios, pensamentos, olhares. Talvez este pecado oculto que esteja dentro do nosso coração, que nós não sabíamos que devíamos confessar, hoje, pela força do Espírito Santo, nós vamos confessar e não vamos mais viver açoitados por Satanás. Pai Santo, Pai querido, tudo isso te pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que Deus te ama muito e sente saudades de você. Se você permitir, Ele pode fazer na sua vida o impossível. Basta apenas que você creia. Se de alguma forma a palavra lhe fez bem, tocou o seu coração, compartilhe ela com quantas pessoas você quiser, para que no dia de hoje você também possa ser um evangelizador, uma evangelizadora. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, que o Senhor volte para nós o seu olhar, que o Senhor nos dê a sua paz. Um sincero abraço do seu irmão em Cristo, Márcio Cunha.